Casa de Carnes Bom Gosto. Há mais de 12 anos, oferecendo o melhor para você, com tradição familiar. Temos tudo o que você precisa em conveniência. Uma variedade de bebidas e um açougue com carnes nobres, cortes especiais para um bom churrasco. Aos sábados e domingos, carnes e frango assado com tempero especial para você. Temos um excelente atendimento personalizado. Servir é nossa satisfação. Avenida das Hortência, 1612, W Bandeirantes. Telefone 65996389808. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um Frente a Frente podcast. E hoje um convidado super especial, além de um agregador aí na sociedade. Eu tenho o privilégio de chamar de amigo, né? Chamar de compadre, então é uma alegria muito grande e tenho certeza que vai agregar muito. Vamos falar muito de Lucas do Rio Verde. Principalmente uma palavra que a gente gosta de falar, né? Vender Lucas do Rio Verde, que eu tenho certeza que o pessoal vai propagar esse vídeo aí. E já quero começar pedindo para você, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, já deixe o seu like aqui e acione o sininho de notificação para toda semana você receber os novos vídeos. E junto comigo, Gercísio. Dessa vez gravamos os dois, né? Tive que me ausentar aí por um tempinho aí, mas estamos de volta aí, Gercísio. Seja bem-vindo e dá um alô pra galera. Prazer te receber aqui de novo, né? Pra dirigir a bancada. Como você falou no início do programa, estamos aqui com mais um figuraça, né? Cara, gente boa demais, muito sumiço, muita educação, muito respeito comigo, principalmente por parte da imprensa, né? E é uma gratidão ter você aqui. Cara, estamos aqui para levar, com certeza, conteúdo de primeira qualidade para você que sempre nos acompanha. E hoje estamos frente a frente com o Wellington Souto. É isso aí. Empresário, secretário municipal. Wellington, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos aí que estão de frente a frente com nós aqui no Frente a Frente. Ronaldo, para mim é um prazer estar aqui com vocês, né, com o Gercísio. Eu acho que sempre é bom poder falar um pouco da gente, das coisas que a gente tem feito, do que a gente tem pensado enquanto secretário público, enquanto empresário, porque eu também sou investidor no município, invisto na região também. E também como pai, talvez, se a gente entrar em algum assunto, como um esposo, como luverdense, porque o nosso cargo hoje ele é passageiro, né? Então a gente vai passar por ali. E a gente pensa que a gente está fazendo um bom trabalho, mas nem sempre a gente consegue fazer um bom trabalho se a gente não souber ouvir, não souber, né, estar com as pessoas, aceitar as diferenças, e a política tem me ensinado muito isso. Legal. Fala para quem está nos assistindo, onde você veio, quanto tempo você mora em Lucas, o que fez você vir para cá? Bom, eu estou em Lucas há 17 anos, né? Eu sou do Mato Grosso do Sul, de uma cidade chamada Sidrolândia, uma cidade muito parecida com Lucas do Rio Verde na questão do agronegócio. Inclusive, eles estão recebendo agora a primeira planta de etanol de milho do Mato Grosso do Sul lá em Sidrolândia, lá, que é da Impasa, que é a mesma que tem aqui em Sinop. Então, o pessoal... mas lá nunca tive nenhum cargo público, né? Nunca ocupei, nem meu pai, nem minha mãe. A gente tem só o viés de acompanhar a política, mas como nós sempre tivemos envolvidos no comércio, então a minha família, os meus pais estiveram sempre na rede varejista, da rede de cama, mesa e banho, confecções, adulto infantil, artigo esportivo. Sim. Então tocaram comércio por 35 anos. Então tudo que eu tenho e sou, até falei recentemente numa fala que eu tive, eu devo ao comércio. Então a gente sabe como é que é difícil empreender, como é que é desafiador, como é que tem que se reinventar toda hora. Então eu sempre, enquanto secretário, sempre que eu vejo um empresário, eu agradeço por ele acreditar e continuar investindo, né? Porque se a gente tem indústria, a gente precisa de suporte para a indústria. Quem faz esse suporte é o comércio. Se a gente tem fazendas produzindo grão, a gente tem um suporte que faz o suporte para isso acontecer, que é o comércio. A gente tem um armazém da mesma forma. Então o comércio, o varejista, ele é muito importante no município, né? Porque ele se fortalecendo, todo mundo ganha. Você imagina você chegar num comércio e você não ter, por exemplo, um estoque bem montado, você já não tem a peça que você precisa e teu processo já fica parado uma semana. Então, se a gente não fortalecer o comércio, a gente acaba perdendo essa conexão de eficiência, né? Então, o comércio promove essa conexão direta com a eficiência dos negócios grandes. Então,
Eu sou dessa família de comerciantes, meu avô é comerciante, meus tios são todos donos de supermercado, lojas, então é dessas áreas que eu vim. Morei em Euac, uma cidade muito pequena no Mato Grosso do Sul, por 10 anos. Né? Eu sempre brinco quando eu falo em Euac, vai falar de Euac de novo. Né? O Bolsonaro serviu em Euac, serviu com meu pai, inclusive, em Euac. É uma curiosidade nossa, né? Porque foi presidente, né? E na minha última campanha foi bastante acirrado. E tenho mais 2 irmãos, né? Um irmão meu mora em Fortaleza e a outra minha irmã mora lá na cidade de Cidrolândia. Tenho 3 filhos, né? O Matheus, que já tem 18 anos, o Lucas, que tem 14, e o João Pedro, que tem 4 anos. E sou empresário aqui, empreendedor, né? Tenho uma empresa de consultoria, assessoria e treinamentos, que a qual está um pouco desativada por conta da minha função pública. E temos 2 escolas da Mepober com um sócio meu lá de Nova Mutum, que é o Jaime Celo. Vou dar um abraço aqui para ele, quando ele puder, estiver nos ouvindo. E quem toca os negócios da escola é ele e minha esposa Monique, também um abraço para ela que vai nos ouvir com certeza, né? A família sempre ouve a gente, né? E são os primeiros, nem todos também, né? Nem todos, né? Mas tem alguns que ainda simpatizam com a gente. E então a gente tem feito esses investimentos também para o Mapober, que é uma escola, uma franquia, né, canadense. E eu acho que é isso, né? Agora, por último, né, e não menos importante, fui convidado para participar da gestão do Sr. Miguel Vaz, agora, que é a gestão de 2021, agora 2024. E estamos aí como secretário de Desenvolvimento Econômico e Planejamento de Cidade. Começamos com uma pasta só, fomos juntando pastas e agregamos bastante negócio dentro da pasta. Hoje é uma pasta grande, mas tem um time forte, um time bem engajado, um time que está todo dia ali dando o seu melhor. E eu acho que eu tenho a sensação, e eu acho que é isso que importa, né, para um homem que tem valores importantes, é a sensação de dever estar cumprindo com o seu dever. Então, assim, com honestidade, com honradez, com sensatez, com sabedoria, eu acho que eu tenho essa sensação. E para mim essa sensação ela é mais importante do que a opinião de muitas pessoas que às vezes não entendem o que a gente faz, como a gente faz. Né? Então, deitar no travesseiro ali, o Ronaldo sempre fala isso, colocar a cabeça no travesseiro e estar em paz. É o que importa. É o melhor, né? Salário que existe. É o melhor salário que existe. Então eu tenho a sensação, e esse é o meu sentimento, de que a gente tem dado o melhor, e quem dá o melhor nunca se arrepende, né, de estar no trabalho. Então acho que, resumidamente, mais ou menos essa é a minha história. Já fui produtor rural, no ramo de piscicultura, né? Toquei uma piscicultura por 6 anos. Nós produzimos ali algo em torno de 300 toneladas de pescado por ano, montamos um frigorífico, depois a gente entregou tudo isso, na época que teve aquela reconfiguração de juros, da Dilma ali, mas fomos capa de revista, desbravamos o Mato Grosso quando começou esses processos aqui. Então eu sempre fui um pouco arrojado, sabe? Eu sempre quis coisas novas, diferentes, né? Nunca coisas assim, nunca coisas comuns. Eu acho que isso faz parte um pouco da minha natureza, assim. Eu gosto de desafio, gosto de problema, gosto de gente e gosto de estar ativo. Acho que é isso. Então, muito bom. E nessa linha, Wellington, a gente sabe e é perceptível isso, principalmente na tua pasta, mas é muito, vamos falar assim, é uma característica da grande maioria das pessoas que estão compondo hoje o time convidado pelo prefeito Miguel Vaz. Muito mais um time técnico do que propriamente político. Você mesmo falou que não tem, na família não tinha cunho, não tinha nada. Mas é sabido por todos, e eu também sei, você foi um cara que sempre gostou de política. Diferente de gostar de político, tudo que é uma confusão muito grande no Brasil, que tem uns apaixonados por políticos e esquecem de falar de política. Infelizmente é assim, o brasileiro é mais apaixonado por político do que por política. E o Wellington sempre foi um apaixonado por política, sempre gostou de debater, inclusive nas nossas conversas, inclusive na rede social, que você é bem atuante nesse contexto. Com tudo isso que você falou, o quanto que você acredita que agrega em você estar secretário, toda essa tua bagagem, igual você falou, você tem uma bagagem do comércio e do varejo que está sofrendo demais, diga-se de passagem, principalmente esse ano. Principalmente sempre, pela carga tributária. E agora vem mais uma porrada ainda com essa reforma tributária. Então, apanha o
produtor também leva porrada. E vamos falar assim, sempre todos, o produtor, o empresário, todo e qualquer ramo de negócio, ele vai depender, independente do que ele faça, de outras pessoas. E você falou que tem um time muito bom. O que você pode falar que agrega em você estar secretário hoje, toda essa tua vivência, desde lá do varejo até hoje que você tem especialização em consultoria, especialização em auditoria, o quanto que isso é implementado no poder público? Consegue implementar? Porque pode ser uma mídia, Lucas sempre se destaca, então é por isso que implementa essas boas práticas? Certo. Bom, tem várias perguntas numa só, mas assim, eu acho que eu gosto de falar de política já começando do conceito, né? O Mário Cortella, ele tem um livro que é Faça Política para Não Ser um Idiota, né? Então, e ele fala sobre as duas etimologias da palavra, política, que vem de politikos, que eram pessoas que estavam sempre dispostas a ajudar no coletivo. Então, os politikos da época da Grécia lá antiga, eles estavam voltados às pessoas, aos problemas sociais, ao bem comum, aquelas causas que, por exemplo, hoje pessoas que gostam de assumir cargos de conselho, presidentes de bairro, pessoas que se preocupam em relação ao coletivo. E os idiotés, que eram então as pessoas que estavam preocupadas com si mesmo, né? Estavam voltadas ao seu umbigo ali, com a sua necessidade, com a sua individualidade, com os seus próprios interesses. Então, quando você pega aí, hoje a gente conseguiu aqui no Brasil inverter isso. Os idiotés estão na política, que são os idiotas, né, que é a etimologia da palavra idiota, e os políticos estão fora da política. E daí, tem umas frases que são de impacto, né, a gente fica pensando, se você não gosta de política, você tem que se contentar com um político te governando, porque se você não se colocar a serviço, você, né, automaticamente alguém vai se colocar. Alguém vai se servir. E eu uso uma outra analogia que eu acho bastante interessante, e eu brinco com muitos amigos meus. Eu falo assim, mas como assim só 2 filhos? Né? Hoje as famílias estão se reduzindo demais. E eu acordei um pouco tarde para isso, mas apesar de ter conseguido ter 4 filhos, uma a gente perdeu com 8 semanas, mas ter 3 filhos. Então assim, e queria ter mais, eu não consegui, né? Queria ter mais. Porque eu acho que assim, o mal, ele também se multiplica. E se o bem não se multiplicar, como a gente vai conter o mal? Então, essa é uma provocação que eu faço para meus amigos. Eu prefiro uma mesa de Natal cheia de filhos do que uma rua cheia de casa de aluguel. É uma escolha. E as pessoas precisam escolher isso. E daí quando você pensa, você fala, por que você está falando disso e falando de política? Porque é como se você fosse algo bom e semear algo bom. E se a gente falar mal da política, se a gente falar mal de coisas boas, a gente vai começando a minar elas e elas vão acabar. Então, eu sempre digo que a gente não consegue levar a escuridão. Você não leva a escuridão, vou levar a escuridão no canto daquela sala. Não, você consegue ir lá e tirar a luz do canto da sala e a sala vai ficar escura. A política é a mesma coisa. Se as pessoas boas saírem da política, o mal vai se implantar na política. Não é porque o mal vai da política, não. É as pessoas boas, o bem é que sai e o mal toma conta. E daí eu vou dizer assim, como que o bem sai? Eu estou agora com um cargo público e tem muitos amigos meus, sim, não amigos, mas conhecidos, próximos, que conheciam a minha vida de igreja, a minha vida de comunidade, a minha vida de pessoa, a minha vida de empresário. Eles conhecem, eles sabem quem eu sou, de onde eu vim, como eu trabalho. E muitos deles ficam de brincadeiras pejorativas, levianas, subjetivas, fazendo como se a gente fosse todos do mesmo saco. É óbvio que a gente entrou lá no meio. Mas a gente não precisa ser igual. Então eu sempre falo assim, é igual a água e o óleo. A água e o óleo andam junto, mas elas não se misturam. Agora, se você não tiver estômago para sentar lá e debater e lutar por aquilo que você acredita, sendo radical, você não vai conseguir. Tem que ser na diplomacia. Então por isso que quando eu abro minhas caixas no meu Instagram, as pessoas ficam em dúvida qual lado eu estou. Mas é que não é qual lado eu estou, é que eu não quero ser radical. E para a gente não ser radical, a gente tem que se perguntar. Não existe uma verdade absoluta. Eu posso mudar de opinião a qualquer momento, desde que eu encontre uma outra verdade para mim.
Agora, se eu sou um idiotesse, eu não mudo. Eu só tenho a minha opinião. E daí, acabou. Então, eu tenho mais convicção no que eu acredito ou no que realmente é verdade. Ah, não, mas eu acredito que 2 mais 2 é 5. Cara, mas isso não é verdade. Eu não posso concordar com... Ah, mas você tem que aceitar. Não, eu não tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar que você é um idiotesse. Agora, eu aceitar que 2 mais 2 é 4, não dá, porque não é verdade. Então, a verdade, ela bate duro. E daí, quando você entra para dentro do poder público, e respondendo a última parte da pergunta que o Ronaldo fez, então, assim, a política, para mim, ela me ensinou muito nisso. Eu acho que foi uma evolução de camada muito forte. Você ter estômago, ter resiliência, ter argumento, ter sangue frio, muitas vezes, para ouvir, processar e agir diferente. Ou dar uma resposta diferente, ou enfrentar isso, porque essas condições, elas estão apresentadas na política. A corrupção realmente está ali, os problemas realmente estão ali, as cargas tributárias realmente estão ali, os votos comprados realmente estão ali. A gente está vendo isso todos os dias no jornal. Agora, quando a gente tenta fazer algo diferente, é óbvio que a gente sofre algumas penas. Né? A gente é retalhado, a gente é mal interpretado, mas de qualquer forma, a gente também tem muitas lutas que a gente vence. Agora, nós não podemos achar que a cereja do bolo é o bolo. A presidência da República, ao meu ver, é a cereja do bolo. Tem todo um outro contexto para o bolo. Então, por que eu sempre provoco meus amigos? Não, você quer ser radical na política? Sem problema, pode ser. Mas deixa eu te perguntar, quantos conselheiros de política pública você conhece? Quantos você participa? Quantas audiências públicas você foi? Você já foi em alguma sessão da Câmara da tua cidade? Você já se propôs para ajudar como presidente de bairro, vice-presidente de bairro? Ou mesmo você trabalha em alguma pastoral da igreja? De qualquer igreja? Como você serve o Como que você serve as pessoas? Será que você é o politicós que está ali voltado para as causas coletivas ou você continua sendo idiotese? Que só pensa em você, que daí você está cansado, você quer ficar em casa. Eu sei que esse cara que está aqui na minha frente, ele também cansa. Mas todo domingo ele está lá na missa servindo. E daí o que aconteceu comigo? Eu afastei um pouco. Por quê? Porque a gente vai e as pessoas começam a se fazer mal, porque elas começam a delirar com as coisas que ela acha que está acontecendo e começa a tirar sarro da gente e tal. Então é melhor você se afastar um pouco para servir em outra trincheira. Esse dia um amigo meu falou, você sumiu da igreja e tal. Eu falei, não, eu só não sumi, né? Estou indo à missa, tudo certinho. Mas eu me afastei um pouco. Por quê? Porque é muita brincadeira sem graça. Sabe? Então antes de eu perder amigos lá, eu sempre disse, não, eu estou lutando em outra trincheira, por nós também. Por nós também. Né? Então, porque não é fácil estar no poder público. Né? Você abre a tua vida publicamente, você tem todos os seus acessos, a gente tem ali todas as despesas, são tudo portal transparente. Não que isso tenha problema, não tem problema nenhum, mas é uma prestação de conta que eu, talvez como empresário, como profissional, não precisaria passar. Né? Como muitos amigos foram convidados e não quiseram, cara. Como muitos outros que passaram por lá, valorizam quem já está lá. Então, é um jogo que eu acho que todo mundo deveria experimentar. Agora, quando você sai da esfera nacional, o nosso estado melhorou bastante, né? Eu acho que a gente teve uma evolução muito grande no estado. E as cidades aqui do norte também são cidades diferenciadas. Mas quando você sai dessa esfera e vem para dentro da prefeitura de Lucas do Rio Verde, a gente vê algo totalmente diferente no mundo. Entre aspas, é um mundo diferente. É outro Brasil. Sabe, é outra gestão, a gente realmente tem planejamento, a gente sabe o que a gente quer, onde é que a gente vai chegar e quanto isso vai custar. A gente tem um orçamento bastante ajustado em relação a pacotes que a gente considera importantes. Então eu percebo que todos os gestores que passaram no poder público tiveram esse cuidado, essa preocupação com as pessoas, com o coletivo. Ainda que tenham críticas, mas todo mundo vai receber crítica, eu acho que o que a gente está construindo aqui nesta cidade é algo que vai reverberar por, assim que fala, reverberar né? Por muitos anos, e isso vai ser reflexo de muito desenvolvimento econômico ainda e de muito ganho financeiro para muitas pessoas que acreditaram em investir aqui em Lucas do Rio Verde. Porque Lucas do Rio Verde é uma cidade organizada, é uma cidade pujante, é uma cidade que tem riqueza e uma cidade que, sobretudo, tem um povo aculturando-se a ser organizado. Você percebe que os bairros aqui são diferentes de outros locais, você percebe que, né, a condição das escolas, do que a gente tem feito de plantio do futuro, eu acho que a gente tem feito muito bem isso. E principalmente no poder público. Hoje eu cuido da pasta de planejamento de cidade
E eu percebo que a gente se esforça muito dentro do planejamento. A gente realmente tenta olhar a cidade daqui 50 anos, a gente sempre está olhando todo mês, o prefeito mesmo, dedicando pessoalmente o tempo dele para olhar as contas, as receitas que diminuíram, as receitas que cresceram, se a gente vai dar conta de entregar os projetos que a gente tem para entregar, se a gente vai conseguir investir tudo que precisa investir. E eu acho que dinheiro público não pode sobrar, sabe? Eu acho que o dinheiro público tem que ser aplicado. Enquanto você tem o dinheiro público aplicado numa conta de investimento e tem uma fila no hospital esperando para ser atendida, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Porque as pessoas, elas precisam. Então, tem que ser justo. E se for justo, tem que ser muito planejado para não escorregar. Porque senão você se perde, ó. Porque qualquer problema, você sabe disso, qualquer problema de uma ordem financeira que aparece uma coisa diferente para fazer, que tem que fazer, que não tem como falar não vou fazer, você perde a mão no básico, que é o custeio ali daquilo que também é todo dia, que as pessoas estão esperando. Então, eu vejo que Lucas e as pessoas do funcionalismo público, até eu gostaria de fazer frisar até para poder deixar vocês falar também, mas assim... Não, entrevistado é você, fica tranquilo. Mas assim, o servidor público de Lucas do Rio Verde, eu percebo que é um servidor muito diferente, né? Obviamente que a gente tem problemas excepcionais, mas é muito pouco. As pessoas trabalham, têm vontade de trabalhar, são preparadas. Você vai lá, elas entendem o que elas fazem. E eu tenho um pensamento assim. Eu já tive um pensamento diferente, né? E eu penso assim: o poder público, ele é uma equidade da sociedade. Em que sentido? Você tem uma parte da sociedade que é eleita e que há 4 anos, em 4 anos, ela é substituída ou integralmente ou parcialmente, né? E a outra parte que é fixa, que são os funcionários públicos. Então, esses funcionários públicos, eles são o guardião da coisa pública. Eles guardam a coisa pública, porque daqui a pouco entra um lunático lá e quer fazer como ele quer, não vai fazer. Ele vai fazer uma boa parte do que ele quer, mas vai ser um tempo curto, com limitações desses funcionários que vão estar segurando lá o que eles entendem que realmente é essencial, né, que não pode ser perdido. Porque você imagina você ter um secretário doido, manda todo mundo embora, você perde todo esse capital humano, intelectual, que foi gerado por anos. É um retrocesso absurdo. Então, eu vejo o funcionalismo público como guardiões da coisa pública. E para mim eles são extremamente importantes. Tanto é que quando eu entrei na secretaria, só para você saber, eu tinha um funcionário público lá de concurso, que era o antigo secretário da pasta. E eu comecei a puxar mais. Hoje eu devo ter uns 5 ou 6. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Eu acho que tudo que é sustentável é equilibrado. Tudo que é um pouco exagerado falta em algum outro lugar, em alguma coisa. Então, a gente tem o excesso de uma coisa é falta de exatamente. O excesso sempre ele reflete uma falta. E então a gente tem tentado equilibrar isso, sabe, de uma forma muito inteligente. Eu já entrevistei, para você ter uma ideia, eu já entrevistei funcionários de concursados que vieram no concurso, e na conversa, eu conversando, ele falou: cara, sabe que você tem razão, eu acho que não sou para isso. Desistiu. Desistiu, porque ele entendeu que é uma carreira estável, não dá para ficar milionário sendo funcionário público, não dá, porque é um salário fixo, tem um valor, tem as promoções, mas é algo estável. É diferente, então não adianta você querer fazer bico na prefeitura e ser empreendedor lá fora. Ou você vai fazer uma coisa, você vai fazer outra. E são perfis, né? O Ronaldo fala muito disso, né? Qual que é o melhor investimento? Depende. Não existe o melhor. Eu sempre falo para ele que eu não invisto. Meu investimento é sempre a aplicação já na realidade. Porque eu passo mal vendo aquelas montanhas-russas que eles vivem lá. Um dia perde um monte, um dia ganha um monte, um dia perde um monte, aquela coisa. Eu não tenho estômago para aquilo. Ou eu vou deixar alguém fazer aquilo para mim, ou eu não vou. Ou vai infartar. Não é para mim. Perfeito. E tá tudo bem. Esse é o grande detalhe. E está tudo bem, não tem problema. Uma pessoa de sucesso não é uma pessoa que só é igual, só pegando uma dela que você falou disso, eu vejo, e hoje as redes sociais tem algumas carinhas marcadas aí, vamos falar assim,
dessa venda tão grande de você precisa empreender, você precisa empreender, você precisa empreender de uma forma errônea, entendeu? Ou seja, se você ser funcionário público é ruim, você ter uma carreira estável é ruim, você ser CLT é ruim. Por que é ruim? Se a pessoa se encontrou naquilo, se sente bem fazendo aquilo, por que é ruim? Talvez para uma pessoa que quer mais, que é mais agitada, que é, cara, esse negócio precisa ser mais, tem que ser passageiro. Como um Wellington, como tantos outros vão falar, beleza, é uma fase da minha vida, eu vou entregar o meu melhor, beleza. E a partir desse momento, eu preciso assumir outras coisas. E talvez para um colega, ele quer se aposentar, igual nós temos um conhecido e amigo e compadre, que está se aposentando agora em dezembro, e tá tudo bem. O problema é que as pessoas colocam um selo e taxam que tá errado. Aonde já se viu você tá bem? Então tá tudo bem. E as pessoas querem taxar muito essa questão de como os outros fazem as coisas, né? É muito... É a grama do vizinho mais verde. E é muito fácil. E mais uma vez nós vamos voltar naquele negócio. Eu preciso falar e apontar do outro porque me falta alguma coisa. Aí eu preciso apontar para lá. Mais uma vez, a falta é um excesso ou o excesso é uma falta. É via de mão dupla. Legal. Nós comentávamos aqui antes de começar o programa, o Beto falou assim, mas não vamos nem fazer uma pauta. Gente, nós já chegamos no nosso intervalo e nós fizemos uma ou duas perguntas, né? Porque aqui tem conteúdo. Então nós vamos rapidinho para o intervalo. Não saia daí, não por o vídeo. Nós já voltamos. Casa de Carnes Bom Gosto. Há mais de 12 anos, oferecendo o melhor para você, com tradição familiar. Temos tudo o que você precisa em conveniência. Uma variedade de bebidas e um açougue com carnes nobres, cortes especiais para um bom churrasco. Aos sábados e domingos, carnes e frango assado com tempero especial para você. Temos um excelente atendimento personalizado. Servir é nossa satisfação. Avenida das Hortência, 1612, W Bandeirantes. Telefone 65996389808. Então estamos de volta aqui no Frente a Frente com o secretário Wellington e quero agradecer desde já aos nossos patrocinadores aí, gratidão enorme por vocês estarem nesse projeto conosco aqui. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe o seu like aqui e compartilhe esse vídeo aí no grupo da família, no grupo do trabalho aí, que eu tenho certeza que vai agregar muito na vida dos outros. Gercísio, voltando ali com o Ed, eu tenho acompanhado assim muito de perto as sessões da Câmara, o trabalho dos vereadores, né, o trabalho que é feito naquela Casa de Leis. E eu tenho percebido que muitos projetos que chegam até aquela Casa de Leis, vinda do Poder Executivo, né, de prefeito, enfim, tem tido, porque você comentou antes, eu achei importantíssimo você comentar que a gente tem que trabalhar para vender drogas como realmente é, certo? Né? Então, qual a sua opinião da importância de ter um bom entendimento político, um bom entendimento entre o poder executivo e o poder legislativo na aprovação de projetos que vêm beneficiar a população governense? Eu acho, na minha opinião, como jornalista, como eu levo aí as notícias da imprensa, da prefeitura e da Câmara de Vereadores no site. Eu acho de suma importância esse bom entendimento para a aprovação desses projetos que vêm beneficiar a população independente. É importante. Né? Com certeza, nós somos três poderes, né? O poder executivo, o legislativo e o judiciário. E hoje eu percebo que a gestão do Miguel Vaz tem um bom diálogo com todos os poderes. Cada poder na sua independência. Mas eu percebo que os poderes entendem aquilo que é bom. Então, quando você tem bons projetos, que não são projetos voltados ao interesse do prefeito, ao interesse do secretário, sim ao interesse coletivo da sociedade, a gente tem boa aceitação, inclusive da base que não é a situação, que a situação sempre
Por que a situação sempre vai ou não, ou quase sempre vai votar com o prefeito? Porque é o mesmo gibi. Cada um pegou lá o plano de governo e foi pedir voto para aquilo, porque acreditava naquilo. Então eu fui lá, peguei o meu plano de governo e eu vou pedir voto. Nós vamos fazer isso nos próximos 4 anos. Então todos os projetos que vão envolver do plano de governo, esses vereadores vão apoiar, obviamente, que é da situação. Foram eleitos por essa chapa que ganhou o poder ali, eles vão votar. Desde que, obviamente, o projeto seja aquilo que está lá no plano de governo. E os da base contrária, que também tem o direito de voto lá, e depois que entra lá para ler, todo mundo é um voto, né? Não importa se você foi eleito com 1.500 votos, 1.000 votos, ou entrou lá dentro é um voto, e eles têm autonomia para votar como eles bem entenderem, também percebe que os projetos são importantes para a sociedade. Então, isso é muito bacana, porque daí facilita. Agora, a gente tem alguns impasses, né, de ajustes, volta alguma coisa, rever, e eu acho isso, assim, completamente normal. Eu acho normal. É a democracia, né? Exatamente, porque a gente não sabe tudo, a gente não é dono da verdade, o prefeito sempre fala isso. Sim. As audiências públicas ajudam muito, né? Eu tenho feito bastante audiências públicas, prestações de conta, e a gente entende que a sociedade é que participa. Você pode perceber, vira lei depois do movimento social. As pessoas começam a ter um movimento social diferente, e daí aquilo precisa ser regulamentado, aí vira uma lei. Regulamentando aquilo que era, por exemplo, começou os movimentos aqui dos mototáxis. Daqui a pouco precisou de uma lei para organizar. Aí depois do movimento veio a lei. A lei ela não antepõe o movimento social. Raramente ela antepõe o movimento social. Então ela sempre é posterior ao movimento social, como uma forma de regulamentar. Então eu percebo que o nosso Poder Legislativo aqui, até estava falando isso recentemente, vem fazendo um bom trabalho de fiscalização, acompanhamento, cobrança, de votar as câmaras ali que se debatem os assuntos também, né, as comissões tem sido bastante ativa, tem participado de muitas delas, meus colegas também. Acho que a gente está indo bem. Você falou no nosso primeiro bloco, Elton, primeiro que é da tua pasta, vamos falar assim, do nome, né, do planejamento, e cidade para daqui 50 anos. Vamos trazer de novo, puxar a brasa para o nosso churrasco, porque vamos falar de Lucas do Rio Verde, né? O quão isso é importante, e quando nós temos, e eu venho do Paraná, estou quase 17 anos praticamente em Lucas também, e é a gritante a diferença das gestões que eu já passei aqui em Lucas do Rio Verde para as gestões de algumas das cidades do Paraná, aonde as pessoas pensam, o que eu faço em 4 anos? E olha aquilo ali e ponto. E o quanto que Lucas do Rio Verde, eu sempre falo, ergue o queixo e olha e planeja para 50 anos, independente, é óbvio que todo mundo quer pegar um projeto e terminar um projeto, nem que seja daqui a 50 anos, mas independente de quem esteja à frente, que esse projeto seja levado até os 50 anos e com as devidas modificações, porque o mundo é dinâmico, vai ter que mudar. Um projeto que nasceu hoje para 50 anos, se não tiver nenhuma alteração, eu ouso falar, foi muito mal feito, porque ele precisa, nós vamos evoluir, vai mudar. E o quanto isso é importante, e quando você tira a questão do político e olha, vou pegar igual você falou, o politicós, para olhar para o bem comum e desenhar Lucas do Rio Verde para 50 anos, que é algo muito legal. Inclusive eu estava junto com você numa oportunidade em Cuiabá, foi que você falou sobre isso. Alguns pontos eu gostaria que você destacasse para nós, para o luverdense que está nos vendo, alguns pontos de destaque desse olhar, por exemplo, para 50 anos, que eu tenho certeza que vai ter mobilidade urbana, a expansão urbana, que para não acontecer de uma forma desregrada, alguns outros pontos que você acha que seja importante. Até porque, aproveitando essa sua colocação, que foi muito bem feita, parabéns. Lucas do Rio Verde, você pode pensar de qualquer forma, tem que ser o melhor
que a população já está Exige, acostumada com essa atual gestão, né? Eu sempre falo que o Rio Verdense ele não compara Lucas do Rio Verde com nenhuma outra cidade. Ele sempre compara o bairro dele com o bairro do outro. É isso aí. É o meu PSF com o PSF da minha cunhada que mora lá no A bairro praça tal. do tal com a minha praça. É E isso aí? Ele não fala assim a minha praça com a praça de Cuiabá. Não tem como comparar. É muito diferente mesmo. A nossa grama está parada no centro e na periferia. Temos problema? Claro que a gente tem. É um aglomerado de pessoas. Né? Sempre vai ter problema. Vai ter o buraquinho na rua, vai ter. Eventualmente a gente vai mas a gente ter, cara. não pode se incomodar de cobrar. Eu mesmo, ó, eu recebo todas as eu respondo todo mundo, tá? Eu acho que essa é a primeira função do secretário. Tem que responder. Às vezes demora um pouquinho e tal, mas respondo todo mundo. Às vezes não é a resposta que a pessoa quer, mas tem que dar a resposta. Já foi prova disso. Então você já experimentou isso. E as pessoas já sábado de noite, um cara me mandou uma mensagem, eu respondi na hora e falou, nossa, nunca tinha visto isso, né? O cara, lógico que ele estava querendo vender, não era o problema da cidade, era um cara de fora vendendo um sistema, mas eu marquei com ele, agendei. Então assim, por quê? Porque se eu me dispus a estar público, eu tenho que estar público. E dá o teu melhor. E dar o meu melhor. E o meu melhor é assim, se a pessoa me procurou é porque eu posso talvez ser uma fonte de ajuda. Ainda que para indicar alguém. Então quer dizer, se eu fui acionado e eu for eficiente ou eu for prestativo, eu cresço. E a pessoa pode também me valorizar por isso. Então eu acho que é uma autoimagem também que a gente cuida. Eu cuido muito disso. Você sabe disso. Você trabalha comigo há muito tempo, me conhece. Eu sempre estou nesse negócio aqui, né? Celular. Quando eu estou à toa, eu estou respondendo caixinha. Sim. Mas assim, pegando o teu gancho e o teu gancho dessa questão aí do luverdense ser exigente e a gente olhar para 50 anos, eu sempre falo que quem não tem tempo para planejar tem que guardar dinheiro para consertar. Né? Pô, e quando você vai planejar é ver o fim no começo. Então olhar para o fim no começo, uma cidade que cresce 10 vezes mais que o Brasil, é algo bastante desafiador. Né? Por exemplo, igual você vai na China, os caras projetam um negócio lá para 20 anos, daqui a pouco em 10 eles estão replanejando porque já aconteceu de 20. Já, entre aspas, já ficou quase que obsoleto. Já ficou pequeno. Então tem coisas que você começa a pensar, você já vê que, opa, tá nascendo pequeno isso aqui, nós temos que repensar. Daí tem que ser agressivo, mas daí não tem dinheiro para tudo. Então é uma via, é um mix, né? Não é fácil mesmo, né? Eu imagino que a gente deveria fazer. Porque tu tem que planejar 50 anos com os recursos de hoje. O cara tem que ser um pouco mais estadista. Nós, infelizmente, ainda acreditamos que o bom prefeito, o bom governador é o cara gestor. Ele não é. O cara ele pode ser gestor, mas ele tem que ser mais estadista. Nós tivemos um grande estadista da presidência, que uns falam que foi por impeachment, outros falam que não, mas o Temer. O Temer fez reformas importantíssimas, mas não tinha aprovação popular. Então ele tinha aprovação do parlamento, do Senado, mas não tinha aprovação popular. O Bolsonaro já foi o contrário, ele tinha popular, mas não tinha do parlamento. O parlamento. Ele não aprova nada. Ele não aprova nada. Fica Ele amarrado. governou por decreto, entrou outro prefeito, o presidente derrubou todos os decretos e a gente começa, o povo padece. Quando você pensa num projeto estadista, você pensa em quê? O que é mais estadista do que o prefeito? As federações. Então, por exemplo, a Lucas do Rio Verde, nós lá no começo do mandato, falamos, vamos ter todas aqui. Porque as federações, elas são parte do dinheiro da produção daquelas unidades que compõem a federação, e eu já vou explicar um pouco melhor sobre isso, que vai para a federação e a federação devolve em forma de serviço e atendimento àquele setor. Então, por exemplo, você tem 4 grandes federações no Brasil. A FETRAMAR, que é responsável pelo transporte, que é a Federação Nacional do Transporte, onde você tem dentro o SEST e o SENAT. Eles estão aqui fazendo uma das maiores unidades deles, mais de 23 milhões de reais aqui, e vai dar suporte, então, para todo o setor de transporte, inclusive aéreo. Então, você vê, olha que importante. O cara vai vir para cá, vai montar uma escola de treinamento e capacitação de pessoas e vai montar um centro de habilitação e cuidado das pessoas, que vai ter lá nutricionista, psicóloga, vai ter dentista, vai ter academia, vai ter uma série de serviços essenciais para quem está no transporte, e vai ter também ali toda a parte de treinamento de empilhadeira, de caminhão. O cara vai poder ir lá trocar de carteira de habilitação sem custo nenhum, no horário fora do trabalho. Então tem uma série de vantagens que a federação está trabalhando lá no nível federal para proporcionar fazer dentro do sistema, para fazer aqui, daí se ela estiver instalada aqui. Mas se a gente não tivesse esforçado para isso,
nós não teríamos esse serviço. Sim, com certeza. Troca o prefeito, acaba o serviço? Não, porque é uma federação. Fica aqui, continua. Aí a gente tem então a FIENT, que é a Federação das Indústrias, que nós tínhamos aqui o Senai, fizemos uma parceria com o Senai no ano passado da Qualifica Lucas, onde a gente resolveu aportar um valor para 1.000 pessoas, e nesse aporte a gente fez 2 combinados. Um era provocar o SESI para vir para cá, e o outro era que eles construíssem um centro tecnológico aqui que vai começar o ano que vem. São 10 milhões de investimento, vão dobrar a unidade, vai ser algo bastante interessante para nós aqui para o município. E o SESI assumiu agora, recentemente, o Restaurante Trabalhador. Por que ele assumiu o Restaurante Trabalhador? Porque ele vai montar também o Restaurante Escola lá. E outra, a gente licita o processo de Restaurante Trabalhador, troca o prefeito para o projeto, entra outro prefeito, segue o projeto, troca a pessoa que está lá, concessionária, baixa a qualidade, aumenta a qualidade. E a federação ainda é maior que isso. Então a federação veio para cumprir, preencher uma lacuna que a gente entende que vai ser muito mais sustentável ao longo dos anos e vai dar muito mais estabilidade para os luverdenses. Aí você tem um outro sistema, que é a FEComércio, que tem o SESC e o SENAC, que são os 2 S's do comércio, do comerciário, do lojista. Nós fechamos com o SESC e o SENAC, eles estão licitando o processo de obra deles aqui, e a gente começa então a ter eles aqui já o ano que vem, meu irmão. Ano que vem o SESC e o SENAC vai estar aqui, vai ter um centro odontológico, de recuperação, acho que vão trazer até academia para cá, mais barato para o comerciário. No centro do comércio vai ter capacitação para cabeleireiro, manicure, roupista, atendente de varejo, tudo isso aí vai vir junto, é um pacote. Legal. E daí você tem o outro S, que é os micro e pequenos empresários, que é o SEBRAE. E tem a FAMATO, né? Nós provocamos a FAMATO esse ano, e eles já se inclinaram a construir aqui um centro tecnológico 4.0 do agro. Então eles vão trazer para cá, nós vamos construir lá talvez 10 salas de aula, onde a gente vai começar a trabalhar só tecnologia no agro, inovações no agro e formar pessoas aqui. Então você percebe, uma cidade que tem hoje 14 mil alunos na rede pública, 6 mil na rede estadual, no ensino médio, e mais quase 4 mil nas particulares. Nós temos 24 mil alunos, mais ou menos, aqui em Lucas do Rio Verde. Olha a força dessa cidade. Muita gente. É menos de 8% de pessoas acima de 60 anos. Nós somos jovens. A gente vai crescer, quer queira, quer não queira. E se a gente não se planejar, vai ser mais caro crescer. Nós fizemos parte desse alimento. Isso aí, até uma baixa de 60. Mas quando você para olhar os números, o Brasil cresceu 6,5% nos últimos 12 anos. Nos últimos 12 anos, então, se dividir aí 6,5%, dá 0,54%. O Lucas do Rio Verde cresceu 5,21%. Nós crescemos 10 vezes mais que o Brasil. E nós fomos a cidade acima de 50 mil habitantes que mais cresceu no estado do Mato Grosso. E a segunda que mais cresceu no Centro-Oeste brasileiro. Nós só perdemos para o Senador Canedo, que cresceu 0,02% a mais que nós, e lá tem a Petrobras. E a renda per capita deles é metade da nossa. Então, quer dizer, a gente cresce e tem poder de compra. E uma economia forte. E uma economia forte. E a gente deve muito isso às pessoas que acreditam em Lucas. E o poder público tem que fazer o dever de casa. Tem que fazer o dever de casa. E a sociedade tem que cobrar. Eu não ligo, eu já falei para meus amigos, tem que cobrar, tem que bater. Apanhar errado, pode bater. Agora, se eu tiver certo, você vai ter que sentar e me ouvir. É isso aí. Porque, né? Então, assim, mas Lucas não cresce tanto, tem cidade com lote mais barato. Eu entendo que a parte de habitação é um problema para nós. Hoje ficou caro, vai ficando caro. E o poder público tem que agir. E a gente tem agido. O poder público tem agora essa parceria com o Estado, onde a gente está soltando as 1.536 moradias. O poder público, o prefeito, muito inteligentemente, comprou uma área aqui de mais de 180 hectares para poder também fazer habitação, que é uma coisa inédita no município, comprar uma área grande para pensar nisso. Porque se a gente não ajudar, as pessoas não vão vir para cá mesmo, né? Então a gente precisa ajudar. Precisa base, né? Aquela questão que eu falei. Recentemente nós fizemos agora, estamos encaminhando para a Câmara, fizemos nesse mês passado uma audiência pública bastante arrojada, muito corajosa do prefeito, de soltar a cidade, né? Nós soltamos a cidade, vamos mudar aí pisos de pavimentos, que tinha lugar que tinha outorga, vamos liberar para que as pessoas possam fomentar o desenvolvimento, para que ele desenvolva. Isso claro, de forma controlada e tudo planejado. Isso, exatamente, né? Então a gente tá soltando a cidade.
Por quê? Porque daí vai vir mais empreendimentos vertical e a gente entende e acredita, estudando, visitando outros locais, que a cidade mais adensada vertical, de maneira ordenada, ela é muito mais barata de manter. Entendeu? Uma cidade despraiada, ela se torna cara. Você tem que despraiar o serviço público, o deslocamento de escolas, crianças. Você tem que iluminar, a iluminação pública, ela fica cara. E uma cidade mais concentrada, ela é um pouco mais eficiente. E daí sobra dinheiro para quê? Para investir em qualidade de vida, para investir em capacitação, para investir em escola de qualidade, para fazer... Nós estamos agora soltando contraturno escolar, tem uma série de coisas boas que a gente tem tentado fazer, mas precisa de grana. E se a gente não fizer o dever de casa, como é que sobra? Você tem que atrair investidores, atrair para ter arrecadação cada vez maior. Exatamente. Então eu vejo assim, que a gente tem algumas coisas a longo prazo, daí quando a gente fala em 50 anos, a gente tem pensado na advento da ferrovia, nos terminais da ferrovia, na rodovia que corta a cidade, né, nessas federações que são importantes, na questão das leis aí de construção, a permeabilidade do solo, toda essa parte estrutural que é bastante importante porque é ela que vai ditar como que a gente vai crescer, porque depois não adianta chorar, a conta chega, se fizer mal feito. Eu vejo algumas cidades aí inclinando ruas de 8 metros, não para carro, não dá para estacionar ninguém para viabilizar o loteador. Não dá para viabilizar o loteador, porque depois o problema fica para a sociedade. A conta é cara. Não que o loteador não seja importante, ele é uma peça extremamente importante, mas ele tem que estar convencido de que aqui o empreendimento dele vai valorizar mais e as pessoas vão comprar. Por quê? Porque aqui a gente cuida desse setor. Você, por exemplo, você também deve ter um exemplo. Você saiu lá da tua cidade, tem lugar que lote ainda custa a mesma coisa. Ou menos. Ou menos. E aqui cresce. Por que cresce? Exatamente porque... Que valoriza, não adianta. Porque é bem feito. Não as coisas tem, que não faz, exatamente. Não valoriza. Faz de qualquer jeito, libera. Não, faz um bairro. Não pode fazer. E daí você pega, às vezes, um loteador, às vezes em quando, que não se preocupa tanto com esse bem-estar ou com as consequências, está preocupado mais com o bolso dele, é o que a gente vê em algumas outras cidades aí, que depois tu fala, cara, é sério que isso aqui passou? É sério que isso aqui aprovou? Não é o tal do fomentar o crescimento, mas não a qualquer custo. Eu vejo prefeituras aí, colegas secretários falando, não, mas você divulga muito suas audiências públicas. Na última audiência pública nós tivemos mais de 100 pessoas. Eu fiquei extremamente feliz e confortável enquanto secretário. Eu brinco na minha pasta, eu fico 70% do tempo resolvendo o problema dos secretários que passaram na minha pasta. Daí um que era secretário olhou meio feio para mim, né? Eu falei, e os outros 30? Eu falei, os outros 30 eu fico criando problema para ninguém sentar. Porque a gente não acerta tudo, então não tem como, sabe? A gente precisa, mas aí quando você está com a sociedade, quando você está com os conselhos de política pública, quando você está com os vereadores que são representantes diretos da sociedade, você fica mais tranquilo. Porque é um tempo só. Daqui a pouco essa lei que a gente está aprovando hoje pode não ser mais interessante. E as pessoas vão mudar. E está tudo bem. Né? Se elas acharem que é isso que tem que ser, agora, o que não dá é para aprovar na surdina, aprovar sem fazer audiência pública, sem participação de conselho, sem participação de setores que são importantes para definir essas situações, técnicos principalmente, porque depois a gente vai ter que puxar o dinheiro do bolso. O cheque é da sociedade. O cheque é da sociedade. E a gente vai pagar essa conta aí. Né? Exato. E depois vai está hoje também, e depois vai estar sentado como sociedade. E o quão importante é essa questão voltando na questão do planejamento, e eu vim de Cuiabá no sábado, o quão importante é antever, o quão importante é você se preparar com antecipação. Muito, inclusive eu escuto ainda hoje, posso de repente estar até falando alguma besteira, mas eu acredito que não. Tem pessoas que não acreditam ainda na 63. Cara, fiquei doido, inclusive fiz um vídeo voltando de Cuiabá. Mesmo. Não, não é com asfalto, não é? Com a base já feita, colocando a primeira camada já.
Já tem uns 2, 3 quilômetros. Então daí você precisa preparar cidades. Quem que vai se destacar? As cidades que acreditaram e que se prepararam para isso. Do mesmo jeito que vai se preparar para uma ferrovia, que eu tenho certeza que vocês estão olhando, para um outro modal, com certeza vem o aéreo. É algo que... mas sim... Quem estiver mais bem preparado, mais bem receptivo, vou puxar para a minha área, vai receber os melhores investimentos. O investidor olha a contrapartida e fala, quem está mais preparado? O Gercísio para receber, o Wellington para receber, o Frank para receber? É o Frank, Frank, você está mais preparado. Vai ser assim. E é assim que funciona. Porque nós dependemos disso e nós não conseguimos fazer absolutamente nada se você não envolver o planejamento antecipado e o recurso financeiro. Senão você fica muito engessado. Eu sempre falo que planejar é o seguinte, imagina que o meu braço, essa câmera que está me pegando, né? Imagina que o meu braço esteja dividido aqui em 5 anos. E aqui é o primeiro ano, aqui é o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano e o quinto ano. E eu quero ir aqui. Eu faço um planejamento para ir para cá. De repente, o mercado mudou, alguma coisa mudou e eu tenho que ir para lá. Perceba que lá no meu quinto ano mudou radical. Estava indo para lá, agora estou indo para cá. Mas aqui no primeiro ano, quase mudou. Eu ainda continuo aqui com a minha inclinação aqui, ó, meu ombro daqui, ó. Quer dizer, o planejamento ele dá essa segurança de perder menos no curto prazo, ainda que você tenha que alterar o teu resultado final lá na frente. Então, quando a gente para pensar, onde é que a ferrovia pode passar? Vamos cravar o marco dessa caixa aqui e vamos colocar uns alinhamentos aqui, vamos arrumar isso? Porque se a gente não parar para pensar, a gente, daqui a pouco é o que você falou, a ferrovia ela vai para outro lugar. Porque ela me inviabilizou. Porque as desapropriações vão ser muito caras, né? Porque as pessoas já vão ter povoado aquela região e a gente perdeu a oportunidade de ter um bom negócio aqui. Então, é difícil, não acerta tudo, mas é o que eu falei, se a gente conversar com mais pessoas, souber ouvir as pessoas, entender esses movimentos, eu acho que a gente pode ser bastante assertivo como a gente vem sendo nesses 35 anos aí de emancipação política. Aí. Tem uma frase muito interessante, né, Laura? Você falando da sua vinda de Cuiabá, já fiz um vídeo e tal, que quando é feito algo nesse sentido, os transtornos passam, mas os benefícios ficam no chão, né? Nós precisamos encerrar, né? O Ronaldo encerra hoje, mas eu preciso fazer 3 perguntinhas. Mas bate-call. Tá bom. Um sonho pessoal hoje do Wellington é um sonho pessoal seu mesmo, seja com a família, seja aonde você mora aqui, né? Que pergunta difícil, hein? Você não viu o outro dele? Um sonho pessoal meu é poder continuar influenciando as pessoas positivamente através de experiências impactantes que transformam a vida delas através do amor. O amor é verdadeiro, muitas vezes a verdade é dolorida, mas ela não é traumatizante. Ela dói, mas não traumatiza. Então, que eu possa ter essa condição é um sonho pessoal de poder falar, de poder se expressar. Porque hoje a gente está vivendo um país que a gente não sabe até quando a gente vai poder falar, nos expressar, falar nossas opiniões, debater nossas ideias. Então, acho que um sonho pessoal é que eu tenha essa coragem, eu mantenha essa coragem. Obviamente que eu tenho outros sonhos de família, filhos e tal. Mas eu acho que, enquanto meus filhos, enquanto a minha família, eu acho que a gente nunca vai pensar igual. E essas pessoas poderem falar e expor o que elas pensam e a gente poder se respeitar por isso. Então, eu poder respeitar as diferenças das pessoas. Outro dia, vou até estender um pouquinho, outro dia eu vi uma imagem de um travesti e uma mulher. E daí a escrita, estava escrito assim embaixo, quem desses você respeita? Os dois merecem respeito. Claro. Independente do que eles são. Para mim, eu penso assim, sabe? E eu acho que se nós começarmos a pensar mais dessa forma, agora eu não preciso ser tolerante com intolerância. Né? Talvez em algum momento o intolerante ele precisa também ter um lugar dele. Calma aí, baixa a tua mão aí, porque aqui nós estamos. Né? Não tem palhaçada aqui, já só palha cozida. Então, né, coloca o cara no lugar dele, que eu acho que tem hora que é importante isso. Agora, você respeitar as pessoas, eu acho que é um passo bastante que está faltando na sociedade. Né? Muito, né? Você falou de uma maneira importante.
Vendo o cenário político que nós vivemos hoje, né? Nós somos muito transparentes aqui no nosso programa. Quando eu trouxe o projeto para o Ronaldo, foi realmente o intuito de levar o jornalismo, levar assuntos com verdade e que possam beneficiar e que possam agregar para as pessoas que nos assistem, né? Nós temos recebido feedback muito positivos em relação a isso. Vendo o cenário político de hoje, qual a sua expectativa para o nosso país? O pai, assim, eu tenho filho pequeno, eu não posso desistir. Eu acho que o Brasil, ninguém tem o que nós temos. Ninguém tem o que nós temos. A nossa condição geográfica, a nossa condição de produção, de clima, tudo é favorável. E o mundo já percebeu isso. É por isso que a gente é bastante atacado por rachas. Se eles deixarem a gente solto, ninguém consegue concorrer com nós. Não vai sobrar para ninguém. Nós vamos dominar as coisas. Eu vou dar só um número. Me permita os números, que eu gosto dos números, que os números não mentem. O estado do Mato Grosso tem 91 milhões de hectares com 64% preservada. Dessas que não estão preservadas, 12 milhões estão dedicadas à agricultura e 24 milhões à pecuária. Das 24 milhões dedicadas à pecuária, 34 milhões estão com cabeça de gado. Então são muito pouco, é 1,2, 3 cabeças por hectare. Então precisa otimizar. Só que dessas 24 milhões de hectares que hoje existem em pastagem, que estão degradadas, muitas delas, metade pode ser agricultada. Então, se metade pode ser agricultada, nós estamos falando que um país um estado que tem dimensões quase continentais, né, que produz hoje como a quinta, se fosse um país hoje, o Mato Grosso seria o quinto produtor de grão do mundo, que ele pode, então, dobrar de tamanho sem derrubar uma árvore. Sem impacto. Mas, Wellington, é isso que você está falando para mim? É isso que é. Não é o que eu estou falando, é o que é. É a realidade. É a realidade. Então, quem segura... Então, nós estamos hoje vivendo um momento de política diferente no país e a gente tem que esperar passar. Eu acho que vai passar, as pessoas não podem desacreditar. Eu sempre falo que o bem, ele tem um trunfo divino. E se a gente não acreditar que o bem possui esse trunfo divino, por exemplo, Hitler era invencível. De repente, ele foi vencido. Eu vou pegar da Bíblia, Golias, de repente ele foi atingido uma pedra. Caiu. Mas como? Então, assim, eu não posso, enquanto cristão, enquanto estou público, enquanto pai de família, eu não posso deixar de acreditar na vida, na minha luta. Todo dia meu. Então, assim, eu sempre brinco, se alguém falou assim, como que eu posso ser mais homem, né? Eu falei assim, a primeira coisa é parar de reclamar. Igual o Ronaldo falou, no começo lá, eu sou produtor, tá ruim, eu sou empresário, tá ruim, eu sou isso, tá ruim. Cara, pare de reclamar. Primeiro não vai mudar nada. Você tem que reclamar para quem pode te ajudar. Então você tem um chefe que não aumenta o seu salário, reclama para ele, não resolveu, pega as malas e vai embora, você não tem mais escravidão no país. Exato. Acabou. Entendeu? Não tem para quem reclamar, eu sou empresário, então vai ajoelhar. Vai reclamar para quem pode te ajudar. Não fica reclamando pro teu amigo, pro teu cunhado, pra tua mulher, pro teu filho, só vai piorar. Você reclama pro filho, pra esposa, daqui a pouco tá todo mundo agoniado dentro da casa. E daí sim o mal vai imperar. E daí sim ele vai se estruturar tudo. Então eu acho assim, enquanto eu público e quanto à política pública, eu tenho andado muito dentro do Estado, tem muita coisa boa, tem muita gente boa na política. E eu gostaria assim que, voltando lá no meu sonho, talvez que as pessoas pudessem vir mais para a política. Porque a gente tem uma força avassaladora, mas não com radicalismo. Exato. Não com radicalismo, não é parando, é se infiltrando. Começa a participar mais da escola do teu filho. Começa a ir lá nas reuniões, lá que é chato, que tem um chato que levanta e fala. Ouve o que ele está falando. Dá a tua opinião. Põe a mão na corda, cara. Põe a mão na corda. Vamos junto. Não tem certo e errado. Nós vamos entendendo no caminho. Mas vamos fazer alguma coisa. Agora, é muito fácil reclamar. Você reclama, tá tudo certo. Sentadinho na sua fazenda e reclamando. Então não adianta. É muito cômodo. Eu fui pra política exatamente por isso. Um dia eu tava reclamando de um serviço público, a minha esposa falou, você vai ficar aí sentado sem fazer nada? Daí eu falei, então nessa campanha eu vou trabalhar. Eu nunca tinha trabalhado numa campanha política. E eu nem trabalhei, eu só pedi voto pro senhor Miguel, inclusive. Me aproximei um pouco mais, entrei um pouco no movimento político. Né? Eu sempre gostei, mas sempre de criticar. Nunca de estar junto. E de fora, né? De fora. Critica um, critica o outro, aponta o dedo para um, aponta o dedo para o outro. Eu falei, opa, agora minha esposa me empurrou.
Daí sabe empurrar a vaquinha? Empurrou a vaquinha. Falou assim, ó, vai ou para de reclamar. Ele falou, parar de reclamar não dá porque tá ruim. Então tem que ir. Aí eu entrei no Ambulidei e depois, por uma consequência, fui chamado lá, mas nem esperava também ser chamado. Tava indo embora de Lucas, né? Agora eu posso contar essa história. Mas assim, tô lá. É difícil? É ruim? Não é tão ruim, porque você ajuda as pessoas. Eu vejo quanta coisa boa a gente fez, mano. A gente regularizou Itambiquara 40 anos. Nós regularizamos outras coisas fundiárias aqui, em situações delicadas. Conseguimos colocar aqui um projeto aqui para ajudar o pessoal do industrial a regularizar lotes ali de 15, 20 anos. Estamos colocando aí um monte de lote à disposição das pessoas. Estamos fazendo um monte de serviço que a gente considera importante, que eu acho que vale a pena. Então, eu acho que a política, a gente pode continuar acreditando desde que as pessoas venham para dentro. Legal. Wellington, quero chegar. Era 3 perguntas. Cadê a outra? Não, essa duas já tá ótima. Falei demais já. Para de perguntar pra esse Ele fechou com chave de ouro. Wellington, quero agradecer muito. Foi uma honra recebê-lo aqui. Você está com um cara a voltar. Quando você quiser, o programa é seu. Eu não conhecia assim, né? Nós nunca tivemos a oportunidade de sentar, bater um papo assim, né? E hoje Deus permitiu de nós estarmos aqui. Eu conheci o Wellington família, o Wellington ser humano, como todo mundo né? E eu estou impactado com uma pessoa incrível como você. Muito obrigado. Sempre seja bem-vindo aqui. Ronaldo, obrigado por dia aqui mais uma vez. E a você que está em casa, eu agradeço. Desejo uma excelente semana. Que Deus possa abençoar a sua casa, a nossa cidade e o nosso país. Tenham todos uma excelente semana e até a próxima. Wellington, também quero agradecer você. Que bom que deu certo. Estendo mais uma vez o convite do Gercísio para você voltar. Precisamos falar de mais umas 1.700 coisas ali, mas na próxima vez nós conversamos. A frente está sempre de portas abertas para você. E então se despeça do nosso público aí e deixa a sua mensagem final. Gercísio, obrigado pela oportunidade. Ronaldo, obrigado pela oportunidade de estar aqui frente a frente com vocês, em frente a frente, podcast. E para mim é uma honra, né, poder vir aqui falar um pouco mais sobre o que a gente tem feito, o que a gente está fazendo e o que a gente está tentando fazer. Mas, sobretudo, de que essa mensagem possa talvez despertar o interesse de algumas pessoas a também fazer. Né? Começa como você achar que tem que começar. Não tem que nada é grande sem antes ser pequeno. Não existe isso, né? Tá aqui na minha frente um cara que mal demais conseguia falar na frente de uma câmera, hoje gravando podcast. Eu conheço esse cara aqui, cara. Então, das antigas. Então, assim, é porque é persistente, né? E eu acho que vale a pena persistir na vida. E você tem uma vida, eu tenho uma vida. E a gente pode ajudar as pessoas porque tem sempre alguém precisando de nós. Né? Tem sempre alguém precisando da sua essência, daquilo que você nasceu para ser. E eu sempre brinco que você não nasceu para ser mais nada além do que aquilo que você nasceu para ser. Então, procure ser politicos, né? Cuidar das pessoas e não ser o idiotes que só olha para o seu umbigo, que só tem o seu sofá, que só tem a sua TV e o seu dedo na... Hoje a gente tem passado o dedo bastante no vida, né? E às vezes passa menos a mão no nosso filho do que no vídeo do celular. Então, eu acho que essa parte aí também é importante. E obrigado e até a próxima. Gratidão a você que esteve conosco aqui. Espero que tenha aproveitado. Mais uma vez, compartilhe esse vídeo aí que eu tenho certeza que vai impactar muita gente. E de mensagem final aí para essa semana, fica uma dica: reclame menos e faça mais. Uma extraordinária semana. Deus abençoe. Para, nós falamos 1h30, eu estou emocionado. Casa de Carnes Bom Gosto. Há mais de 12 anos, oferecendo o melhor para você, com tradição familiar. Temos tudo o que você precisa em conveniência. Uma variedade de bebidas e um açougue com carnes nobres, cortes especiais para um bom churrasco. Aos sábados e domingos, carnes e frango assado com tempero especial para você. Temos um excelente atendimento personalizado. Servir é nossa satisfação. Avenida das Hortência, 1612, W Bandeirantes. Telefone 65996389808.